As minhas pernas já começaram a tremer. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Versículo 1 em diante diz assim. Será que alguém tem uma Bíblia que possa, aleluia, auxiliar desses jovens aqui? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. João capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisa terrestre e não credes, como crereis se vos falar da celestial? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Aleluia, voltar ao versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Assente-se e aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, céu. Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem um pouquinho extensa, mas esta passagem fala bastante conosco a respeito do novo nascimento, a respeito das coisas celestiais,
a respeito daquilo que Jesus veio fazer. E muitas vezes nós deixamos de entender o sacrifício do Senhor. Aleluia. E o que Jesus falava com Nicodemos. Nessa passagem, nós primeiro temos que entender quem era Nicodemos. Quem foi ter com Jesus à noite? Para que nós podemos entender a quem Jesus estava falando. E como Jesus falava daquela forma aquele homem. Nicodemos, nós conhecemos Nicodemos dentro da Bíblia, que fala que ele era o príncipe dos judeus. Nicodemos, Jesus deixa aqui claro para nós que ele era príncipe dos judeus. Nicodemos, ele era conhecedor das Escrituras Sagradas. Nicodemos, ele era um pouquinho mais que um sacerdote. Ele estava como príncipe dos sacerdotes. Ele estava como mestre dos sacerdotes. Então Jesus, quando começa a falar com Nicodemos, ele não está falando com um leigo que nem eu. Ele não está falando com uma pessoa que não conhece as Escrituras. Ele está falando com uma pessoa que tem muito conhecimento do Velho Testamento. Do homem que conhece a circuncisão, o valor e o conhecimento de fazer o sacrifício da circuncisão. Nicodemos, ele era tido também como um mestre. Nicodemos conhecia muito bem o que era o batismo. Mas aqui Jesus começa a falar com Nicodemos. E Jesus, ele começa a relatar algo a Nicodemos que ainda não tinha chegado aos ouvidos de Nicodemos. Ainda não tinha chegado aos ouvidos daquele homem o nascer do Espírito. Jesus, sendo conhecedor, ele começa, aleluia, a afrontar Nicodemos, a bater de frente com Nicodemos. Então, nessa noite, nós já sabemos quem é Nicodemos dentro desta passagem. E sabemos também quem é Jesus. Então, havia um diálogo de duas pessoas que estavam ali para conversar. E Jesus começa a falar com Nicodemos. E Nicodemos começa a falar com Jesus. E Jesus começa a explicar algo para Nicodemos, que Nicodemos, ainda com todo o conhecimento das Escrituras Sagradas, ainda não conhecia. O nascer do Espírito. Não somente o nascer da carne, mas um outro nascer que nós, muitas vezes, abandonamos. Aleluia. Um nascer de Cristo. Um nascer espiritual. Jesus começa a falar com Nicodemos, aleluia, naquela noite. Mas noite, pastor? Sim. Era noite quando Nicodemos vem ter com Jesus. Por quê? Os sacerdotes, os príncipes, procuravam sempre alguma coisa para prender Jesus, para matar Jesus. E Nicodemos, sendo um príncipe dos sacerdotes, dos judeus, jamais os outros poderiam ver que ele estava indo ter com Jesus. Seria uma afronta para os judeus ver um príncipe deles em ter com Jesus. Mas por que Nicodemos foi à noite? Nicodemos foi à noite porque ele poderia jogar o capuz sobre a sua cabeça. E a noite naquela época não era que nem as nossas noites, que havia iluminação nas ruas, não. Era escuro. Então as pessoas poderiam caminhar escondido com as suas toucas. E as pessoas não sabiam que embaixo daquele capuz se encontrava. E Nicodemos foi desta forma, foi à noite. E Jesus não deixou de receber Nicodemos. Nicodemos foi receber
O bom de nós sabermos que nós conseguimos marcar horário no gabinete, na prefeitura, nos hospitais, em qualquer lugar, nós marcamos horário e dia para nós ser recebido. Mas com Jesus não. Jesus recebe a qualquer horário. Aleluia. Basta querer ter com Ele, não importa se seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Glória a Deus. É ir ter com Jesus. Nicodemos não olhou para a hora, ele olhou para as pessoas que poderiam julgá-lo, mas todavia ele não parou. Ele foi ter com Jesus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Nicodemos já começa a chamar Jesus de Rabi. Rabi significa mestre. Rabi está dizendo: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus. E Nicodemos não somente chama Jesus de mestre, como também tem conhecimento de quem é Jesus. Porque Nicodemos tem conhecimento dos sinais que Jesus fazia. Nicodemos ele expressa isso próprio para Jesus. Nicodemos expressa: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos está expressando que Deus está com Jesus. Mas ele não conhecia Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele ia saber que era o próprio Deus que estava ali, encarnado em homem na transformação de Jesus. O próprio Deus manifesto em homem. E agora ele tinha uma certeza: Deus é contigo, Jesus. Rabi, Deus é contigo. Jesus, conhecendo a intenção de Nicodemos, expressa logo algo para Nicodemos, dizendo assim: aleluia, na verdade, aleluia, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para e pensa agora, Jesus relatando para Nicodemos: olha, eu estou te dizendo uma verdade. Se nem que você não nascer de novo, ou qualquer um outro, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava expressando algo assim para Nicodemos. Essa é uma verdade que eu estou falando. Tem que nascer de novo. E olha o pensamento de um homem que é príncipe e conhecedor. Olha o que veio na mente deste homem naquele exato momento. Olha o que este homem fala para Jesus. Um homem sendo intelectual, conhecedor, príncipe. Aleluia. Olha o que ele expressa para Jesus depois de ouvir um novo nascimento, que teria que nascer de novo. Olha o que Nicodemos fala a Jesus. Aleluia. Disse-lhe Jesus e Nicodemos estava conversando. Disse-lhe Jesus, disse para quem? Aleluia. Nicodemos. Agora Nicodemos está dizendo para quem? Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos fez uma pergunta a Jesus. E ele continua: porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Meu Deus, como pode um homem com tanta intelectualidade que tinha Nicodemos, conhecedor, príncipe, dizer a uma pessoa voltar ao ventre da sua mãe, se sabendo que quando é tão pequenininho quando sai e cresce uma estrutura óssea, e pode um homem com tanto conhecimento falar isso? Cadê o conhecimento deste homem? Então, na presença de Jesus, ele estava aniquilado a nada. Na presença de Jesus, intelectuais, ele se diminui a nada. Olha a intelectualidade de Nicodemos. Olha o pensamento deste homem. E se fosse eu e você, que Jesus falasse assim: olha, para você entrar no reino do céu, é necessário você nascer de novo.
o que você pensaria? Você ia pensar que nem Nicodemos pensou? Posso eu, sendo velho, tornar a entrar no ventre de minha mãe de novo? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só que a revelação agora que Jesus traz para Nicodemos. Olha só o que Jesus fala: tem que nascer da água e do Espírito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Mas aquilo que nasce, quando nasce, é criança. Quando nasce, não tem pensamentos. Vai ser guiado pelo pai e pela mãe. Quando nasce, alguém vai te instruir o caminho que você vai trilhar, até você pegar sua autoconfiança de quem você é. Por acaso não é assim todo homem? Principalmente quando estamos na nossa juventude, que já achamos que somos donos de nós mesmos e achamos que tudo podemos fazer, e aí é onde nós começamos a errar. Nascer de novo, um novo nascimento, nascer de novo. Jesus disse que precisaria nascer de novo. Jesus continua o seu diálogo com Nicodemos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que é necessário nascer da água e do Espírito. Não, aleluia, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que esse Espírito na sua Bíblia, eu creio que está que nem a minha, está com letra maiúscula. E se quando está com letra maiúscula, está dizendo que esse Espírito não é o Espírito do homem, é o Espírito Santo, porque é algo próprio. Está com letra maiúscula, está dizendo que é do Espírito Santo. Então nós devemos nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. E Jesus começa a dizer assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Imagine Jesus falando isso para Nicodemos. Irmãos, era em conversa de duas pessoas que tinham conhecimento. Jesus por conhecer os céus e terra, e Nicodemos por conhecer o Velho Testamento, as leis de Moisés, a circuncisão. O que era a circuncisão? A Bíblia nos fala que no passado do Velho Testamento, a circuncisão era feita no arraial com uma ordenança que Deus deu a Moisés, que todo filho primogênito macho que nascia, esses deveria ser apresentado a Deus, circuncidado a Deus, separado para Deus. Seria um batismo daquela época, mas era pela lei, estava relacionada na lei, estava incluído na lei. Só que depois que Jesus veio, a lei foi toda cumprida em Jesus. A nova aliança estava determinada no Senhor. O Senhor fez uma nova aliança no seu sangue, Aleluia. no cálice do seu sangue. E agora Jesus ensina um novo batismo, um novo nascer, que muitas vezes nós, quando estava lá fora no mundo, quando nós viemos de algumas religiões que eu não vou citar nome, mas todo mundo, a maioria veio e conhece, nós éramos feito isso quando crianças. Os nossos pais pegavam nós e levávamos até o altar da igreja, nós ainda no colo, e essa circuncisão acontecia. Mas Jesus tirou e permitindo que cada um tomasse a sua própria decisão, se convencesse dos seus altos pecados, que éramos pecadores, ou que seja, que nós pecávamos e nós tínhamos que nos arrepender do nosso pecado e se batizar por nossa conta, e nós necessitar da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Essa circuncisão Jesus tirou e trouxe este arrependimento ao nosso coração. E aí o Espírito Santo, esse que nós recebemos quando nos batizamos e nascemos de novo, Jesus envia ele ao mundo para trazer
aleluia, o arrependimento ao mundo. E todos, aleluia, está com o Espírito Santo trabalhando na vida para que haja este arrependimento no coração, até nascer do novo nascimento que Jesus Cristo falava a Nicodemos, desse nascimento que veio do arrependimento. E agora aqui Jesus está conversando com este homem desta forma. Para muitos poderia ser uma forma que as pessoas que estavam ao lado não estavam entendendo, mas Nicodemos estava compreendendo, porque Nicodemos tinha muito conhecimento, e Jesus sabia que da forma que ele estava conversando com Nicodemos, ele poderia conversar daquele jeito, falando daquela forma. Mas nesta noite, Jesus está falando com você de outra forma, uma forma que você está entendendo e compreendendo a respeito do novo nascimento nele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus está falando com Nicodemos a respeito desse batismo, um nascer de novo, aleluia, porque aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Significa que Jesus está dizendo assim: quando tu saíste do ventre da sua mãe, você nasceu de uma carne, mas eu vou fazer você nascer diferente. Eu vou te matar nas águas e vou fazer que você nasça agora o espiritual. O Espírito nasce em você, e agora aquele Espírito que trouxe a você a se convencer dos seus arrependimentos, dos seus pecados, ele nasce agora em você, e agora você deixa de ser convencido pelo Espírito Santo, porque agora você passa a ser filho de Deus, através do novo nascimento. Agora você passa a ser, aleluia, cidadão do céu, como nosso irmão André pregou na última sexta-feira no balneário. Agora você deixa de ser um homem nascido, aleluia, da criatura, mas agora você passa a ser um homem nascido do Espírito para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O nascer de novo está todo dia trazendo em nós arrependimento. Todos os dias, o homem e a mulher que é nascido do Espírito, ele traz todo dia sobre ele arrependimento. Mas como assim, pastor? Um homem que é nascido da carne, aleluia, aleluia, glória a Deus, ele peca, e está tudo normal. Para ele está tudo bom, para ele não precisa fazer nada, para ele não precisa se tratar com Deus, para ele não precisa pedir perdão, para ele tudo que ele faz, ele está certo, porque ele tem um livre-arbítrio, aleluia. Este livre-arbítrio é para tu escolher o caminho que você quer andar, o certo e o errado. O certo é Jesus Cristo, o errado é o caminho que te leva às trevas. E muitas vezes o velho homem que não é nascido do Espírito, ele não tem este compreendimento na sua mente. Ele peca e acha que está tudo normal. Mas quando nasce agora do Espírito, quando ele peca, o Espírito Santo que está nascido nele, que agora ele não é mais nascido da carne, ele não é mais nascido do ventre, ele é separado e nascido por Deus, do Espírito. Quando ele começa a pecar, o Espírito Santo traz sobre ele algo que começa a entristecer o coração dele, e ele olha e fala: estou pecando contra o Senhor, Senhor me perdoa. E aí onde a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são eternas e elas duram para sempre, e quando nós pecamos e sabemos que pecamos, pedindo perdão a Deus, Deus que conhece o nosso coração, que estamos nascidos do Espírito, ele olha lá de cima e fala assim: filho, eu te perdoo, porque estou vendo arrependimento, você se arrependeu. Isso é o nascer do Espírito, nascer para Deus, ser separado pelo Espírito. É o batismo que vem de Jesus, é o batismo das águas. Esse mesmo batismo que Jesus está falando a Nicodemos, esse mesmo batismo Jesus deu testemunha quando João Batista estava ali no Rio Jordão, estava batizando. Jesus veio a pé, aleluia.
João Batista. E quando João Batista viu Jesus, aleluia, vindo até ele, se desceu aos pés de Jesus. E Jesus pediu para que João Batista o batizasse. João Batista falou: Senhor, mas eu necessito batizar por ti, não eu te batizar. E Jesus disse a João Batista: faça isso para que seja por testemunho. Jesus estava naquela época com 30 anos. Alabaçu e canta alabandai. Jesus deu esse mesmo testemunho. E eu creio na raça e canta alabandácia, que Jesus, quando dá o testemunho, é para que nós viemos também fazer, é para que nós viemos que nós devemos nascer de novo, ser nascido do Espírito, porque isso Jesus disse. Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne. Se é carne, Nicodemos, não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos, a carne, ela não entrará, mas necessita nascer do Espírito. E quando Nicodemos disse, necessário é nascer do Espírito, quando Jesus disse a Nicodemos, necessário é nascer do Espírito, é porque somente quem é nascido do Espírito entrará no reino de Deus. Mas pastor, quer dizer então que tudo aquilo que minha mãe e meu pai fez comigo, quando eu era pequeno, me batizando, está tudo errado? Sim. Aleluia, por quê? Vou te explicar. Porque veja bem, quando você é pequeno, quando você é um bebezinho, você tem conhecimento do bem ou você tem conhecimento do mal? Alamando e derraço. Você não tem conhecimento, você não sabe o que é certo e o que é errado, mas você está no corpo que é nascido de carne, e essa carne, ela é pecaminosa, ela vai te conduzir você a pecar contra Deus, e na sua caminhada, no seu crescimento, essa carne vai te instruindo a você pecar contra Deus, e o seu crescimento vai te levando sempre para mais longe de Deus, porque a sua carne instrui você a pecar, e nessa caminhada, ela é longa, ela é uma jornada, e se seu pai, a sua mãe não estiver instruído na palavra, você também não nascerá do Espírito, você também se desviará dos caminhos do Senhor, você também não terá o conhecimento que Jesus passava a todas as pessoas, e esse crescimento vai se crescendo, e você vai pecando, e a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Toda vez que nós pecamos, esse pecado vai nos distanciando de Deus. E se então se isso está acontecendo na nossa vida, significa que nós estamos cada vez mais longe de Deus. Mais longe de Deus. Pecados e mais pecados. Mas quando nós nascemos do Espírito, é diferente. Agora, estes pecados, quando vem nos assolar, nós pedimos perdão a Deus. E cada dia mais nós vamos notando que somos pecadores. E vamos ver as nossas falhas e necessitamos ser corrigidos pela palavra de Deus, necessitamos caminhar na presença de Deus, e agora nós começamos a pedir perdão, aleluia, e se achegar mais perto de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A carne que nós nascemos, nós precisamos matar ela. E essa é uma decisão que ela tem que ser tomada por mim e por você. Deus nos deu o livre-arbítrio. Quando nós olhamos as pessoas falar muitas vezes, mas Deus deu o livre-arbítrio para mim escolher. E qual é a escolha que nós muitas vezes fazemos? Pegamos a nossa vida e queremos conduzir ela do jeito que achamos que devemos ser. E essa forma é a certa. Mas se nós olharmos para o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu, esse livre-arbítrio sempre nos leva para um lugar cada vez mais longe de Deus. Esse livre-arbítrio, ele está nos conduzindo à perdição. Deus nos deu, mas Deus quer que nós olhamos e nós refutamos o nosso livre-arbítrio. Deus quer que nós pegamos e seguramos na mão dele. Como podemos segurar na mão dele? Falando: Jesus, eu me liberto desse livre-arbítrio. Eu não quero mais andar com esse livre-arbítrio. Eu não quero andar mais com as minhas vontades. Eu não quero andar mais com os meus seios. Isso para mim está me levando para longe de ti. Isso não me serve, Jesus. Eu quero pegar esse livre-arbítrio, entregar nas suas mãos, para que tu possa me conduzir, porque eu sozinho estou me matando. Jesus
Aleluia. Jesus disse a Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos, para não ficar maravilhado. Se Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, não fique maravilhado, Nicodemos. Imagina como estava Nicodemos naquela hora. Imagina como Nicodemos deveria estar com o seu zoião esbugalhado, os seus ouvidos atentos, ouvindo Jesus falar. Estava maravilhado. É a mesma coisa quando o homem é pai pela primeira vez, quando é a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, ou a mulher quando está com o seu bebê no braço, que está carregando ali no ventre e não vê a hora de nascer, e quando nasce que olha fica todo maravilhado. Aleluia. Eu creio que Nicodemos estava desta forma, como o pai que recebe seu filho que acaba de chegar, como a mulher que também ganha o seu filho, fica maravilhado para ver o rostinho do neném. Nicodemos estava maravilhado com o que estava ouvindo. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus fala: Nicodemos, não fique maravilhado, porque tenho vos te dito isso. E aí Jesus fala: aleluia. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascemos do Espírito. Nascemos porque também o vento sopra. Sabemos de onde vem o vento. Ouvimos a voz do vento. E vento tem voz, pastor? Quando Jesus fala no meio, até da água sai voz. Aleluia.